agora mais um palestrante aqui do nosso evento, mais uma convidada super especial. A gente está trazendo cada vez mais histórias inovadoras, histórias que nos motivam, que nos jogam para frente e segredinhos também, as estratégias principais para a gente conseguir compartilhar. Hoje a nossa convidada, ela é uma mulher incrível, uma mulher multifacetada. Ela não é só uma palestrante, não é só uma autora de best-seller, ela não é só uma mãe, ela não é só uma corredora, ela é tudo, junto e mais um pouco. Já esteve na casa mais vigiada do Brasil, já representou o Brasil mundo afora em esportes. Então essa mulher, ela traz de tudo com perfeição. A gente está aqui com a Juliana Góes e hoje a gente vai entender um pouquinho da história dela e como que a gente consegue ter esse sucesso assim como ela tem. Ju, obrigado por você ter tirado esse momento. Sim, é uma honra contribuir. Obrigada por você estar aqui com a gente. É realmente muito inspirador a gente ver uma pessoa conseguir ter vivido tanta coisa e ainda sendo tão nova, né? É uma inspiração, acho que para todas as mulheres, você ter participado assim da nossa vida. Eu te acompanhei, eu te acompanhei no BBB. E eu acho que você é muito mais do que a gente vê na tela, né? Eu queria entender um pouquinho da sua história, como é que foi na sua pré-adolescência, né, na sua infância primeiro. Conta pra gente um pouquinho quem é a Ju Góes e como é que foi esse início da trajetória da vida dela. Ai, Pri, é uma honra poder contribuir do lado de palestrantes tão inspiradores. Antes de eu subir no palco aqui, eu falei, gente, mas como eu subo no palco agora? Depois de falas que eu mesma estava chorando lá no camarim. Então tá aqui significa muito, é um evento que eu já sabia que existia, então poder vir e subir nesse palco, uau, que plateia, que... Você viu? Que incrível, audiência, né? Que energia. Eu fiquei arrepiada no palco. Eu falei, gente, inesquecível. Mas para eu chegar até esse palco, existia um caminho. E um caminho, muitas vezes, de muitos nãos, de falta de apoio. Um caminho em que eu me via sozinha, muito sozinha. E criança, eu sinto que eu fui uma criança muito experimentadora. Uma criança que queria testar várias coisas. E, felizmente, os meus pais me deram espaço para isso e possibilidade para isso. De brincar das brincadeiras que eu queria, de ter me possibilitado patinar, que é um esporte que precisa de um investimento num patins. Não foi na hora que eu falei, eu quero patinar, que eu ganhei o patins. Começou. Levou muito tempo e eu precisava calçar as minhas meias e deslizar no corredor do prédio durante muitos meses, até os meus pais conseguirem me dar um par de patins. E você teve desafios bem nova, né, Ju? Imagino que para conquistar os patins e depois para conquistar um espaço na patinação, sim, você deve ter passado por bastante desafio, né? Como é que foi isso? O meu pai, ele era a pessoa que me levava para aula, sempre para os treinos, e que era muito dedicado em me elogiar, em estar ali, em falar, olha, presta atenção, ó, arruma aquilo ali. Ele estava muito presente. E a minha mãe trabalhando. Eu fui uma filha surpresa, né, na vida dos meus pais. Então é importante a gente salientar isso, porque eles não idealizavam ter filhos. Quando eu vim ao mundo, eles me deram a grande permissão de estar aqui. Minha mãe me deu a vida, escolheu me colocar no mundo, mas com algumas limitações de um casal que não almejava isso. Na verdade, minha mãe tinha um diagnóstico de que ela não podia ter filhos. Caramba. Mas eu precisava mesmo vir, né, gente? Acho que eu queria muito. E eu acho que tá aqui. Esse querer muito é um negócio que eu sempre tive, Pri. Sempre tive. Só que às vezes a gente quer muito e as pessoas à nossa volta vão podando, vão cortando as nossas asas. O quanto é que a gente tá se enredando nessa negatividade, nessa falta de apoio? E quanto é que a gente tá escolhendo... Quanto a gente deixa aquilo ser a nossa verdade também, né? Exatamente. Então, de uma forma ou de outra, eu sinto que por vários momentos, até no esporte, porque meu pai, ele descobriu um tumor e ele faleceu quando eu tinha 9 anos, quase que às vésperas do meu primeiro campeonato. E aí você para e pensa, era ele que estava lá sempre. Como você conseguiu fazer esse campeonato? Eu olhava pro ginásio, olhava... E eu, criança, só queria olhar ele me aplaudindo de pé, podendo me ver pela primeira vez fazendo aquilo que ele me acompanhou durante anos. Foram 4 anos me preparando. E no último ano, ele perdeu a visão, perdeu os movimentos. E o apoio da minha mãe naquele momento de falar, filha, eu tô aqui, filha, vamos lá, vai dar tudo certo. Ela sempre me falava, seu pai sempre vai ter muito orgulho de você. Então, às vezes, na vida a gente precisa
seguir em frente com muita dor, Sim. mas honrar talvez as pessoas que não tiveram o privilégio de continuar aqui. Foi uma das características que você comentou, né? A resiliência, um dos R's. Você conseguir passar pelos desafios, conseguir passar por todas as provas e seguir em frente. E deu certo, Ju. Deu certo. Você conseguiu representar nosso país, mundo afora. Foi, participei de alguns campeonatos mundiais. E a patinação é um esporte que você cai muito antes de acertar. Você era bem nova também, né? E cair muito antes de acertar é uma bela analogia para nossa vida real. A gente vai errar bastante até acertar. E mesmo depois de acertar, a gente não está imune de errar. Mas como é que a gente interpreta isso? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte. Pense na sua vida. Você vai ter atitudes, você vai ter ações, você vai fazer seus movimentos e você vai ter resultados. Porque se a gente pensar em certo e errado... erro e acerto, você não a gente limita, fazer, né? A gente só vai mirar, eu quero acertar. E com medo de errar, você não faz. Você nem tenta. E eu acho que isso é muito aplicável no mundo digital hoje também, né? Tem muitas pessoas que têm muito potencial, mas ficam presas nesse medo de errar. Medo do que vão julgamento. Falar. Verdade. Medo de repente, não ser aquilo. Sim. Mas vamos lá. Por que a gente não se dá a oportunidade de testar? Se a gente tem a chance de estar vivo, de estar aqui, o que a gente tem a perder, gente. Né? O que a gente vai tem perder? Que fazer. Né? E no fundo, se a gente pensar que tudo é resultado, então, eu tive aquele resultado, pensando bem como foi eu no BBB. Eu tive um resultado maravilhoso, eu tive uma passagem maravilhosa, Sim. Eu não tive rejeição, tive muitos trabalhos, eu tive a oportunidade de, assim, ascender financeiramente, poder ajudar minha mãe, devolver para minha mãe. Só que eu percebi que eu não tinha uma utilidade para o mundo à minha volta. Eu não tinha um serviço, então fui buscar o meu servir aonde? No digital. E você começou bem nova não, bem cedo no digital, Foi né? cedo. Você comentou que era 2009. só mato. 2009. Era só mato. Como é que você via, Ju, o mundo digital naquela época? Como é que era? Como é que foi o seu canal? O que te impulsionou a falar, não, eu vou investir meu tempo, minha disposição, meu dinheiro nesse mundo digital? Foi uma coisa, Pri, que não foi calculada. A gente não sabia no que ia dar. A minha mãe sempre me apoiou em tudo, mas, olha, várias pessoas à minha volta olhavam pro que eu tava fazendo. Você vai começar a gravar vídeo com essa câmerazinha de dentro de um banheiro. Falar pra quem? Vai trabalhar com algo sério. Então, assim, você vai passar por N momentos da sua vida que mesmo as pessoas que estão ali do seu lado não vão entender nem o tamanho do seu sonho, nem o porquê do seu sonho, nem o porquê do seu sonho. Só que o meu porquê era poder fazer por mim, me dar chance de ser autêntica, de falar com a minha voz, de ajudar alguém, poder ajudar minha mãe com o resultado disso, mas eu fui sem saber o que esperar, porque não existia esse mercado. Às vezes, a melhor coisa que a gente vai fazer na vida é a capacidade de caminhar no escuro, tendo fé. Tendo fé. Faz bonito. E eu tenho certeza, eu acredito em Deus, e que Deus tá ali para olhar pra gente que conseguiu caminhar no escuro e nos presentear com bênçãos. Mas muitas bênçãos. Então, felizes aqueles que se permitem, mesmo quando não tem apoio, quando não tem certeza, quando não tem clareza, continuar caminhando. Você dá o passo que Deus põe no chão. Ter a coragem e seguir em frente, né? Não desistir. E é o que as meninas fazem aqui. Imagina só quantas histórias a gente vê. Muitas, Ju. Muitas, mas muitas. Você vai ser influenciadora? Sim, é algo que se repete, né? É algo que se repete. Mas eu imagino que nesse início de você como influenciadora, na verdade, na época, eu acho que nem existia. Não tinha esse termo. Não era uma profissão. Não tinha nem youtuber, o termo youtuber. Não, era algo... as pessoas viam como um passatempo, né? Criar conteúdo. Não era a seriedade que é hoje. Qual foi o momento assim mais desafiador que você vê, que você fala, poxa, ali foi um ponto de virada, foi uma mudança de mentalidade pra mim, que se eu, nesse desafio, não tivesse continuado, hoje eu não estaria aqui e teria tomado outro rumo na minha vida. Eu me perdi de mim, confesso, ali no meio do caminho, né? Se eu tô há 15 anos na internet, os primeiros 7 anos foram muito dedicados em servir, só que era um serviço, né? Tudo que a gente faz é servir, né? É deixar o nosso ser mais puro vir e contribuir à nossa volta, seja lá o que a gente faz. De alguma forma, né? Com o nosso melhor. Só que eu fiquei tão nesse compromisso de querer ser boa para as pessoas, de ajudar as pessoas, que eu fui só ouvindo o que elas queriam de mim. Mas o que eu queria daquilo tudo?
O que eu queria de mim mesma? Pra onde que eu tava remando esse barco? Então eu me perdi de mim quando eu tentei ao máximo alcançar as expectativas dos outros, ser a pessoa que as pessoas queriam que eu fosse. Entendi. E isso pode ser bastante delicado. Quando a gente se perde da gente, a gente perde nossa autenticidade. A gente perde a nossa visão, até dos nossos valores. Porque às vezes você para de remar o teu barco, você dá o remo da sua vida na mão dos outros. E às vezes a gente não percebe, né? E não que esse percebe. remo tá indo. Eu A gente fiz tá só seguindo a na maré. melhor e não das percebe. intenções. Imagina. Na melhor das intenções. Mas o dia que Foi eu se parei... perdendo. Foi quando eu fui para um Paris Fashion Week com tudo pago, com todas as pompas, todos os privilégios, com uma marca incrível. Eu já ganhava muito bem. Eu tava numa posição muito mais confortável, né? E daí eu fui para esse Paris Fashion Week e eu comecei a sentir ansiedade. Eu nunca tinha assim, mesmo sendo atleta, eu não sentia aquela ansiedade que eu senti lá de uma pressão. Uma pressão estética, uma pressão de caber. Olha aqui as meninas como elas são autênticas, mesmo trabalhando com beleza. Sim. Como cada uma tem o seu jeito, o seu cabelo. Elas são elas. E Não, olha elas como não se isso vendem. é mais saudável. Só que naquela época, se você fosse olhar a internet, todo mundo era uma pequena réplica Existe um padrão, das né? gringas. Existe uma Claro, caixa. a gente pode se inspirar. E aquilo que nos cabe, a gente vai fazer igual. Eu adorei sua maquiagem. Talvez eu faça igual amanhã, mas igual do meu jeito. Mas esse é o ponto, é a inspiração e não a Exatamente. réplica, né? Não só Exatamente. fazer o que os outros estão fazendo. E eu falei, olha que lindo, as meninas, apesar de várias terem algumas semelhanças, mas cada uma do seu jeito, com as suas cores, com as suas formas. E muitas trabalhando em time, trabalhando juntas, se apoiando muita diferença. numa empresa que apoia elas a serem quem elas vieram pra ser, protagonistas. E Ju, quando a gente pensa assim, na Juliana de hoje, eu te acompanho há um tempo, você é várias mulheres em uma, né? Você faz de tudo. Você é mãe, você é palestrante, você é autora, você apresenta um podcast, É verdade. você gosta de correr. Quando foi o momento que você viu que o seu nicho principal era trazer a gestão emocional, era ajudar mulheres, ajudar as pessoas a se autoconhecerem, a terem essa maturidade? Em que momento você percebeu que aquele era o seu público, o seu nicho, e você não só deixou e ficou perdida no tipo de conteúdo a Sim. criar? Pri, eu vou ser muito sincera com você. Se eu pensasse qual é meu público, qual é meu nicho, eu estaria fazendo o que eu comecei a fazer até hoje. Continuaria perdida de mim mesma. Porque sim, eu fazia muito bem. E é um nicho maravilhoso. Um nicho muito promissor. Especialmente aqui no Brasil. A gente tem um mercado muito grande para beleza. E hoje em dia, felizmente, para autocuidado, maiores, que eu fui né? uma das primeiras a falar de autocuidado, mas o que aconteceu ali? 7 anos depois, eu falei, eu tô sentindo algumas coisas que eu não tô conseguindo resolver sozinha. Foi quando eu busquei terapia. Foi quando eu comecei a estudar autoconhecimento, quando eu fiz as minhas formações em neurolinguística. Foi quando, de fato, eu comecei a olhar para o que passa por dentro de mim. Por que essas emoções estão me engolindo e me impedindo de entender quem eu sou e o que eu vim para fazer? De ser também quem você é. Quando eu comecei a entender sobre emoções, sobre mentalidade, eu falei, eu não posso ser egoísta e levar isso só pra mim. Eu preciso mostrar para as pessoas que inteligência emocional muda a vida, que mentalidade muda a vida, que autoconhecimento muda a vida, porque a gente descobre quem a gente é de verdade e aí sim a gente brilha, porque a gente para de ser réplica. E é isso que você motiva hoje as pessoas a fazer. Né? A sua Foi maior naquele motivação. lugar de dor, Pri. Foi num lugar de dor. Então, assim, confia que se você tá num lugar de dor, essa dor pode ser que esteja aí. E quase com certeza eu posso dizer que ela tá aí. Está. Pra te ajudar a enxergar um mundo de possibilidades. Porque às vezes a gente vai pensar, ai, mas eu vou mudar, eu vou perder meus amigos, eu vou perder tudo que eu conquistei até patrocínios, hoje. o que esperam de mim. Exatamente. Não. Seja fiel a você, você vai ser recompensada. E aposte nas pessoas que respeitam os seus momentos. E foi assim, porque eu comecei a falar de autoconhecimento, fui uma das primeiras a falar de autocuidado, e naquela época passei por bastante rejeição. Não era isso que o meu nicho e o meu público esperava de mim. Mas eu não podia mais passar um mês, nem um ano, deixando de ser fiel a quem eu era de verdade. E deixando de ser fiel àquela mulher que estava nascendo dentro de mim. Mesmo com o risco de perder o seu público atual, né? Exatamente. O E eu público do perdi momento, bastante o seu gente. Eu público tava do momento. pertinho do 1 milhão de seguidores no YouTube. Pertinho. E pouquíssimas pessoas no Brasil tinham.
pelas métricas, eu ganhava, assim, 30 mil, 50 mil seguidores por mês no YouTube, fazendo maquiagem. Quando eu fiz um vídeo e falei, olha, minha vida tá mudando, eu preciso mudar, o negócio é esse, eu fui vulnerável pela primeira vez e falei a verdade. Isso exige muita coragem, né, Ju? Ser vulnerável em frente à câmera. Eu perdi seguidores, mas posso falar pra vocês, eu não perdi minha dignidade. Bom. Eu não perdi minha autenticidade dali pra frente. O 1 milhão chegou. E chegaram pessoas muito mais qualificadas. E chegou da forma que era bom pra você. E olha, a gente não quer carregar do nosso lado uma pessoa que não nos entende. Uma pessoa que não se beneficia daquilo do nosso servir. Então não queira por egoísmo carregar as pessoas ali a qualquer custo. Não vale a pena. No momento certo, as pessoas certas vão chegar enquanto você seguir fiel a quem você é. E ao seu servir, de verdade. E até hoje voltam pessoas e falam, Ju, naquela época eu não tava nem aí porque você falava. Eu tava interessada, achei um monte de groselha, só queria saber de maquiagem. Parei, dei uma follow lá, parei de seguir, mas hoje, num momento de extremo desafio da minha vida, num momento profundo, num momento de perda, foi de você que eu lembrei. Que bom. A gente vai plantar a semente, mas ela não germina no nosso tempo. A gente precisa confiar no processo. Então a gente tem várias lições, né, que a gente consegue tirar dessa motivação sua. A parte da resiliência, de não desistir, a parte de ter coragem de ser quem é, né? E a parte de fazer o que sente que é certo. É isso. Que sente que é bom. Mesmo que outras pessoas não concordem ou que outras pessoas julguem. Só você vai sentir, você vai sentir aí no seu coração. Quando eu falei de coragem, eu fui ali para você entender a estrutura da palavra coragem, coração, agem, ação. É agir com o coração. Sim. Assim a gente nunca vai faltar com essa fidelidade a quem somos. A gente vai se manter no caminho, vai se manter numa escuta sensível e ativa do que o coração tá dizendo, sabe? E Ju, hoje você foca bastante na inteligência emocional. Né, no desenvolvimento pessoal, no autorreconhecimento, a gente aceitar as nossas falhas, aceitar as nossas versões e amá-las também. Sim. No mundo digital existe muita pressão para a gente ter um emocional forte, o que acaba às vezes destruindo o emocional por trás das telas. Né? As pessoas tentam passar algo que às vezes não estão tão fortes para passarem. O que você acha que é importante assim para quem está começando na internet ou para quem tem hoje um desafio emocional e está se expondo às redes? O que você acha que é importante para elas desenvolverem ou exercitarem para conseguir ter um emocional bem mais equilibrado? Pri, primeiro lugar é saber aonde que é seguro se abrir, porque a gente não precisa carregar uma dor sozinho, sabe? Então, se for possível e acessível, que se faça terapia. Às vezes não é se abrir a todos, né? Exatamente. A terapia não é nos stories. Né? Recorrer, mas também tem um lado bom, vou chegar lá. Recorrer às pessoas, às vezes um ombro amigo que você sabe que vai te ouvir. Porque no momento de dor, a gente não tá precisando de palavra, a gente tá precisando de colo, consolo, tá? Então, quem é que te ouve? Você não tá precisando de conselho, porque o melhor conselho vem aqui do seu coração, tá? E às vezes é o sopro divino que vem junto com isso. Mas se abra, chore, solte. Ninguém tá ali performando o tempo todo a qualquer custo, nem eu. Esse último ano eu passei por várias coisas que eu nunca imaginei, mas sobrevivi porque eu chorei, eu me abri. Se você não tiver ninguém, põe tudo no papel, mas põe pra fora porque emoção parada adoece. E outra, foi num momento de vulnerabilidade na minha carreira na internet que eu me abri. E falei sobre o que eu estava sentindo e chorei nesse vídeo. Foi nesse momento que eu criei conexões tão profundas de pessoas que estão comigo até hoje. Virou a Juliana real, né? Não a Juliana da história. Entende qual é o seu limite saudável, até que ponto você quer se expor, você está disposta a se expor, porque às vezes vem uma retaliação. Se isso couber, se for leve, e se você percebe que você não está se ferindo em se abrir publicamente, eu aconselho que você torne ali o seu bastidor parte da pauta. Parte da pauta, porque isso cria conexões verdadeiras. A gente não precisa estar bem o tempo todo, impecável o tempo todo, porque isso mantém esse movimento idealizado da perfeição que não existe. Então, poder se abrir um pouco faz bem, sim. Falar, olha, eu não estou no meu melhor dia, mas vocês sabem que a gente precisa seguir em frente. O que eu fiz para ficar, então, um pouquinho melhor para poder vir aqui gravar? Compartilhar o processo.
Então, muito importante. Hoje a gente vê o seu ponto de virada sendo ser a Juliana Góes real da internet. Vida real. É mostrar o que realmente você está vivendo, o que Sim. você está sentindo e se abrir dessa forma. A gente tem alguém ou alguma história que você lembre assim na mente, você fala, poxa, por eu ser essa Juliana Góes, por eu lá no passado não ter me limitado aos padrões, não ter continuado em um nicho que não era tanto meu, por eu ter tido toda essa vontade, essa coragem, essa pessoa aqui foi impactada. Tem algum caso assim que você lembre, alguma história curiosa que você tem para trazer pra gente? São tantas, eu me emociono tanto, Pri, sabe? São histórias de pessoas reais, mas que são grandes protagonistas, que em momentos de muito desafio, elas até pensaram em encerrar o ciclo aqui, sabe? Imagina. Nossa. E que, mesmo no momento de tanta fragilidade, elas encontraram a força suficiente para entender que valia a pena continuar vivendo. É esse tipo de depoimento que eu recebo. Que tem dias que eu choro, mas eu falo que eu possa me manter fiel à minha missão. E quando você começou, você imaginou que o seu estilo de vida e compartilhar o autoconhecimento ia impactar tão positivamente a vida de tantas pessoas assim? Não, Pri, mas que bom que eu deixei entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tudo que eu ouvi, porque eu ouvi muito mais gente falando, vai trabalhar com algo sério, do que, continua a gravar vídeos para o YouTube. Uhum. Mas eu senti no meu coração. Eu sentia no meu coração que era aquilo que tinha que ser feito. E eu respeitei. E mesmo no meio do caminho, mudei, ressignifiquei, continuo adorando beleza e maquiagem, continuo falando sobre isso, só que de um outro lugar, assim, da autenticidade e de fazer com carinho por quem somos e não porque a gente não se gosta, porque a gente se odeia. Não por ser um roteiro. Mudou tanto a minha perspectiva e eu sinto que hoje, nos meus momentos em que tem dias que a gente não tá a fim de gravar, que a gente não quer aparecer, eu respeito um pouco mais. Uhum. Eu aviso, pessoal, tá tudo bem, mas eu vou passar aqui quietinha, porque eu tô precisando regenerar. Que tá tudo e eu bem ensino também. as pessoas a fazerem isso também. Sim. Porque senão a gente fica escrava do algoritmo, escrava de um ritmo que às vezes não é nosso. E isso lá na frente é muito tóxico. E essa toxicidade pode estar vindo da gente querer replicar ali o que todo mundo está fazendo à nossa volta. Para você ter bons resultados, primeiro você tem que estar inteira. Então, não fira você mesma, sabe? Se preserva, se cuida, se respeita. Inclusive nos momentos em que você não vai estar performando. Nos momentos em que você precisa parar, chorar um pouquinho ali no travesseiro, respirar fundo, dar uns berros, que nem a gente fez aqui no palco, né? Bora gritar, galera, bora gritar. Foi emocionante. Tirar. Mas, e depois você volta no seu tempo, do seu jeito, porque não vale a pena custar caro para a saúde, inclusive para a saúde mental, para a saúde emocional. E esse era um outro tópico que eu acho que é muito importante a gente trazer. Você fala bastante de saúde mental, de saúde emocional, do equilíbrio, né, do desenvolvimento, da gente conseguir amadurecer ele. Como que a Ju conseguiu chegar nesse nível de amadurecimento? Porque é um tema que todas as pessoas precisam, né? Homens, mulheres, influenciadores menores, maiores, quem está começando no digital, quem já está há muito tempo. Hoje em dia, todo mundo precisa ter esse cuidado, esse carinho com a nossa saúde mental. Como que a Ju conseguiu chegar nesse patamar e falar, olha, eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei que é parte do meu emocional e é aqui que eu vou trabalhar? Bom, Pri, eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Confesso, já melhorei várias coisas, mas estamos aqui nessa vida para se aprimorar, né? Então confesso que estou num lugar em que eu sei me relacionar muito melhor comigo mesma. E é com você que você nasceu e que você passa todos os seus dias e que você vai passar o resto da sua vida. Então, como está o seu relacionamento com você? Foi somente no dia que eu me percebi que eu me tratava muito mal por dentro, que a minha voz interior era extremamente energética. Eu era uma general comigo, que coisa horrorosa. Se eu me convidasse para jantar, sair para jantar e sentasse na frente de mim mesma, eu seria uma péssima companhia. Foi assim, Pri. Eu descobri que eu me tratava muito mal. E o dia que eu passei a me tratar bem, amorosamente firme, que não dá pra gente ser só amorosa e nem só firme, tá? É equalizar essas intensidades. Foi aí que eu entendi que eu conseguia ser uma boa companhia pra mim, que nos momentos que eu precisava de ajuste, de humildade, de ressignificação, a firmeza vinha e amorosamente eu ia ali, manejando, né,
essa arte que é viver, conviver e se relacionar. Mas foi só ajustando a companhia que eu era pra mim. Eu achei essa frase incrível que você falou, Ju. Então, fica aí a dica. A gente precisa se tratar bem. Se tratar como uma pessoa de fora. Né? Uma pessoa que a gente espera ser tratada. Porque daí a gente não aceita menos do que a gente merece. Exato. E se reconhecer, né? Saber exatamente o que tá passando. Isso é incrível, Ju. Assim seja, né? Mas tem sempre o que melhorar, sempre. gente. Fato. Estamos desenvolvendo, só que a gente se reconhece sempre. nos pontos fortes, naquilo que já foi aprimorado, e a gente vai entendendo onde é que estão os ajustes como oportunidade de se lapidar. E hoje, se você pudesse, assim, dar um conselho ou uma dica, ou um ponto, uma estratégia que você fala, olha, isso pra mim foi o que fez a diferença na minha vida, além de correr atrás da sua autenticidade e ter coragem de ignorar os haters, os nãos. O que você diria para quem hoje tá fazendo essa luta na internet e quer chegar nos milhões de seguidores como você tem hoje? Olha pra você, pra tudo que você fez, pros passos que você deu e se comemora, meu bem. Que você puxe os seus aplausos na multidão. De verdade. Porque só assim a gente consegue ter o gás pra seguir em frente. Porque o reconhecimento de fora... Pode ser até que venha, pode ser que não, mas se vier, passa bem rápido, tá? Então, meu conselho pra você, aprenda a puxar o teu aplauso no meio da multidão, porque é você que vai bater no peito e lembrar de quem você nasceu pra ser, protagonista. E que não seja diferente disso. Focar no que você já conquistou. Deixar isso, e se reconhecer. Esse reconhecimento diário, que é um dos 3 R's do protagonismo, é essencial. Porque eleva a nossa autoestima, eleva a nossa autoconfiança e naturalmente isso nutre a gente pra ir em frente. Ter amor próprio. Amor próprio é a chave. É a chave. Ju, obrigada por esse tempinho com a gente. Foi muito bom. Entrevista maravilhosa. Você é maravilhosa, sabia? Olha, eu vou te contar um segredo. Você é a minha primeira entrevistada na minha vida. Então foi muito bom. Sério? Foi um peso, assim, porque mulher, você é apresentadora de podcast. Pra isso. Não. Sua sensibilidade, sua escutativa. Não, eu tava observando, eu falei, ela tá muito preparada. Quem dera. Porque quando a gente cria esse aspecto de se elogiar, a gente elogia mais o outro. E eu falei, eu não posso ir embora sem elogiar a Pri, porque você conduziu lindamente, me deu espaço pra falar, fez perguntas inteligentes. Eu sou jornalista, né? Então a gente tem que reconhecer ali o brilho do outro. Agora meu dia tá feito. Maravilhosa. Siga em frente, que esse seu servir, ó, muito obrigada. Muito obrigada. E aqui você tá em casa, você sabe, né? Obrigada. O papo é seu, sempre que quiser. Foi uma honra estar com tantas pessoas inspiradoras que me deram tanto carinho. De verdade. Obrigada. E a vocês que acompanharam esse episódio. Verdade. Agora, mais histórias inspiradoras pro nosso Que Beleza de História. Um beijo!